Meninas, boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Obrigado por vocês comparecerem aqui nessa reunião nossa, nesse webinar, para a gente falar um pouco sobre voz. E aí eu tenho 3 pessoas aqui que são bem bacanas, diferente do mercado que eu atuo, mas tudo a ver com o mercado que eu atuo, porque na realidade eu trabalho com palestras, com treinamentos, e os professores, eles precisam saber como cuidar da voz, como entender um pouco sobre os cuidados da voz, e os profissionais são direcionados para a voz, né? Que é a dubladora, a narradora, a locutora. Vamos lá, então eu gostaria que cada uma de vocês se apresentassem, e eu vou começar pela Verônica. Vamos lá, Tá Vê. bom. Bom, gente, boa noite. Grande prazer estar aqui com esse grupo de amigos, gente de bom coração, talentoso, gente que eu adoro e vai ser uma delícia. Bom, eu sou a Verônica Menezes, sou atriz, sou locutora. Atualmente atuo também na área de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, né? E gosto muito. Claro, né, a gente utiliza bastante a voz também em sala de aula, com treinamento, com videoconferência, com videoaula, enfim, né? Independentemente de qual mercado, a voz atua em todos eles. Amor, amor, o papai e a mamãe vêm passar as férias inteiras do Pedrinho aqui com a gente. Oba! Quando é que eles vêm? E quando é que eles vão embora? Zero adição de sensibilidade? Adicione sensibilidade. Afinal, tudo na medida faz bem. Guarani, mais que açúcar. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou Mona Lisa Capella. Sou atriz há 20 e tantos anos, nem sei mais, mas sou dubladora há 7 anos. Trabalhando praticamente só com dublagem. Acho que é isso. Nos filmes, salas tipo essa aqui sempre tem um painel escondido. Ou uma alavanca secreta, ou uma parte oca. Ai! Um cano pingando. Ei, lembra daquele filme em que os vilões enchiam uma sala de água enquanto os mocinhos lutavam para poder respirar? Lembra como a água cobriu bem devagarzinho a cara deles? É de lá que a água vai vir. Bom, boa noite. Eu sou a Sueli Gonçalves. Eu tenho uma honra realmente, como a Verônica disse, estar aqui com vocês. Eu me sinto entre amigos, né? Super confortável. Né? Bom, sou atriz, locutora, fiz um pouco de dublagem e agora estou me enveredando para a narração de audiobooks. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, né? Porque eu fiquei muito tempo no mundo corporativo e há pouco tempo que eu voltei para o mercado da voz. E é isso, contar para vocês essa trajetória, como que foi, os medos, as ansiedades, as inseguranças que todo mundo tem e como que a gente se vira nisso, porque é muito gostoso trabalhar com voz, gente. É muito. É verdade. O bacana é o resultado que tem, né? O resultado, sim. Quando você vê o resultado da locução, da narração, da dublagem, eu fico fascinado com isso. Eu vi o trabalho ouvi, né? O trabalho de vocês em alguns dos vídeos que vocês me passaram, e é incrível, eu acho incrível o trabalho, eu respeito bastante esse trabalho. Eu gostaria de começar com uma pergunta para as 3, mais uma de cada vez falando. Como a gente inicia no mercado de vocês, específico de cada uma de vocês? Quer começar, Su? Posso falar. Tá bom, eu acho que todo mundo tem a sua história de vida, né? Assim, eu desde a época da Fundação das Artes, onde eu me formei atriz, já fazia teatro há muito tempo e todo mundo falava da voz, da minha voz. Eu tive um professor
que foi assistir um espetáculo meu, e ele me chamou no canto e falou assim, menina, você tem uma voz linda. E eu falei, mas eu não quero cantar. Eu achava que voz era uma coisa só para quem canta, né? Eu não tinha noção do poder e da necessidade, enfim, né? Da importância da voz, né? Estava começando, então, enfim. E nessa coisa de que ator tem que fazer de tudo para sobreviver, uma das coisas que eu fiz, já que falaram que a minha voz era bonita, foi procurar trabalhar com ela. Eu lembro que a primeira vez que eu procurei um estúdio, né, para fazer um registro de voz, que é o que normalmente a gente faz quando começa, para as pessoas conhecerem o seu timbre, a sua textura vocal, enfim, essas coisas. E eles te dão, às vezes, alguns textos ou alguma coisa para fazer. No meu caso, por uma questão assim de sacanagem deles, eles me deram um texto erótico para ler. Como a minha voz é uma voz grave, e normalmente as mulheres têm voz aguda, né? Fala, a tua voz é sensual, tal, não sei o quê. E naquela época, anos 90, tal, tinha muito daquelas salas privê, da Band e tal, então, né? Ainda brinquei com ele toda assim, sem graça. Eu falei, nossa, mas é tão universal tudo isso, né? Precisa falar alguma coisa. Ele falou, mas tem as historinhas e tal. E me colocou, o que foi outra sacanagem, na frente de um outro ator para gravar. Porque normalmente a gente grava o anel e depois o outro vem e grava a parte dele. Né? Mas acho que eles queriam né, brincar comigo mesmo. Né? E eu olhei para o cara rir e falei, bom, vamos nessa, né? E vamos, e fiz, né? E aí começou. Aí começaram a me chamar para fazer vozerio, que é aquela coisa que se faz, sabe? Normalmente quando se tem cenas de tribunal, principalmente, né? Então, o juiz determinou que a pessoa é culpada, aí fica aquele burburinho na plateia, meu Deus, coitado, aí você viu, né? Era isso, era como a gente começava na época. Depois, a Alamo, que foi uma grande dubladora, estava procurando vozes novas e eu fui uma das selecionadas para fazer um curso gratuito, né? Lá, só que meu professor morreu do nada, João Batista, né, maravilhoso, e não terminamos o curso. Mas eu já fazia narração, voice-over, já fazia, enfim, locução, né, lá no Voices, no Julho, né, Verônica? Então, assim, a gente se virava, né? Enfim, então eu sempre fiz esse tipo de trabalho. Depois, por imposições da vida, eu fui para o mercado corporativo e fiquei por lá 9 anos, né? Fazia muita produção executiva de grandes eventos, tal, era coordenadora de um núcleo de projetos culturais, mas a voz sempre me procurou. Lá onde eu trabalhei, tinha que locutar, tinha que fazer alguma coisa, tinha que apresentar. Chama a Sueli faz. A Sueli tem uma voz bonita. A Sueli é atriz, né? Então, eu sempre fui fazendo. Quando eu saí de lá, que estava nesse boom, né, que está começando no Brasil essa coisa do audiobook, eu fui fazer outra vez, fui procurar alguns estúdios para deixar um registro de voz. E uma delas estava procurando pessoas para fazer audiobook. E eu fiz um teste, passei, e daí nunca mais parei, já vai fazer quase 3 anos, né? E, como eu disse, é tão gostoso, eu gosto tanto que é uma coisa que eu faria assim, se eu pudesse só fazer isso, eu só faria isso. Hoje você não faz só isso, Su? Não, eu sou produtora cultural, eu sou atriz também, então eu faço muita coisa de produção executiva, de grandes eventos. Acabei de fazer carnaval, acabei de fazer o Natal Iluminado da Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo. Íamos fazer o Festival do Café, mas veio a Covid e deixou a gente em casa, né? Então, eu dou aula. Então, é um monte de coisa que a gente faz. E voz é uma delas. Para fazer narração, o que você acredita que as pessoas, qual é o caminho para essas pessoas? Para as pessoas que têm interesse? Olha, então, os audiobooks, eles estão... é um mercado em ascensão
no Brasil. Lá fora, isso já é muito forte. E aqui eles estão entrando com tudo. E engraçado que nessa época de quarentena, a procura está sendo muito grande, porque a voz tem um poder, gente, de fazer as pessoas entrarem nas suas fantasias, né? Sabe quando você lê um livro e depois assiste o filme? Nem sempre é o que você imaginou, né? É o que acontece nas histórias que a gente narra, né? Então, a tua voz vai fazer com que as pessoas visualizem o cenário, coloque ali as suas fantasias e as pessoas que elas querem nos personagens, né? Então, para as pessoas começarem neste meio, de novo, é procurar os grandes estúdios e pedir para deixar um registro de voz. Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, ter voz bonita é que nem beleza. É claro que ajuda, nunca vai atrapalhar. Mas o que eles querem hoje é a diversidade de voz, né, meninas? Então, eles querem vozes de todos os tipos. Porque você pode ser uma menina que nem a Mona, mas você tem uma voz de uma mulher de 30, 40 anos. Você pode ser uma menina e, de repente, tem uma voz de uma mulher mais madura, né? Então, eles vão classificar a sua voz. Hoje, a minha voz é classificada como uma voz madura. Não é uma voz velha, é diferente voz de velho, né? Voz madura. Isso também não é, né? Então, é uma forma das pessoas começarem. E eles estão muito à procura dessas pessoas, cada vez mais. Aí precisa, isso é uma curiosidade, precisa ter um curso de ator também, que nem na dublagem? Ah, sim. É aquela coisa. Claro que existem pessoas que não tiveram curso, não têm DRT. E me parece que até os 18 anos, não é, Mona? Eu já vi muitas pessoas muito novinhas lutando, dublando e tal, porque não precisa. Mas depois, sim. Mas, gente, faz uma diferença tão grande depois, que é bom ter. No mínimo, você tem que estar fazendo teatro para poder saber. Porque tem as técnicas vocais, você tem que entender um texto, você tem que saber interpretar, porque aquilo que eu falei, uma voz bonita vai ajudar, sim, mas o que segura mesmo é a interpretação, é a atitude. Então, não adianta você ter uma voz bonita e não saber interpretar, né? Viajar na história mesmo, né? Viajar na história. Como eu disse, fazer as pessoas visualizar aquilo tudo que eles não têm o visual, no caso do cinema, no caso da televisão, eles têm o visual, aquilo já diz por si. No caso do áudio, nós é que vamos dar isso para eles. Viajar na imaginação. Exatamente. Beleza, tá bom. Uma boa articulação, uma boa dicção, isso é imprescindível, né? Legal. A gente vai falando e embola, volta, vamos gravar de novo, normal, né? Mas o domínio das técnicas vocais imprescindível. Legal. Os funcionários de baixo escalão viviam em algumas das casas modestas do bairro. Mesmo naquele tempo, Lagos estava crescendo depressa e pouco depois seria a capital de um país recém-estabelecido chamado Nigéria. Nuego passou a toda velocidade pelas bancas do mercado Zabô, cobertas com folhas de ferro corrugado vermelho que, tal como a grama úmida e o saibro no chão, reluziam com o orvalho da manhã. No estado em que estava, não parecia haver nada disso, embora seu subconsciente registrasse tudo. Pedrinhas aguçadas no caminho por onde ia espetaram seus pés. Quando chegou a Badley Avenue, sentiu e ao mesmo tempo não sentiu a dor. Verônica, vamos lá? Oi. A mesma pergunta. Como iniciar nesse mercado específico de locução? Bom, Salvo, eu vou contar a minha trajetória, que eu acho que é um pouco diferente da realidade de hoje, mas não tão diferente assim. Eu iniciei neste mercado em 2000, a convite de um amigo muito querido chamado Júnior Aragaki, que me deu a primeira oportunidade para narrar. Então, Su, eu iniciei nesse mercado com a narração. Era para o canal Infinito, fazia as séries, né? Diversas séries de extraterrestre, enfim, as mais variadas e peculiares. Muito interessante.
E lá eu aprendi bastante, né? Porque a gente que vem de teatro, você acaba usando a voz de uma outra forma. E aí, como disse a Su, muito bem dito, vários tipos de voz são muito bem-vindos na locução hoje. Antigamente você tinha que ter aquilo que eles chamam na locução de voz veludo azul, né? Que é aquela voz maravilhosa, com aquele timbre perfeito. Atualmente não, atualmente eles querem um tom muito mais natural, muito mais conversado, muito mais falado. Então, como bem disse, né, tem espaço para muita gente. Então, eu iniciei ali. Depois comecei a bater nas portas de alguns estúdios, porque aquela época, gente, 2000, quase ninguém tinha home studio. Isso era uma raridade, era só para os grandes locutores, né? Que faziam aí carro, banco, enfim. Atualmente não, atualmente é esse o caminho. E eu fui lá, bater na porta com a minha fitinha cassete, porque era o que a gente tinha naquela época, para levar como demo, né? O demo é a demonstração da sua voz. Então, chegava lá com a minha demozinha na mão e falava, olha, eu sou a Verônica, eu sou atriz, eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Eu aceito fazer teste no risco, porque isso era uma questão muito de mercado. As pessoas iam lá e faziam um teste e recebiam cachê teste como locutor. Então, e o cachê teste era bom, viu, gente? Era bom. Na época era cerca de R$250. R$250 já é uma graninha legal hoje, imagina em 2000. Então, eles acabavam colocando 2 ou 3 pessoas no máximo, porque era custo. Então, olha, trabalha com a locutora XYZ e aí a gente não corre risco. Então, a minha porta de entrada foi o risco de ir lá e falar, eu topo entrar aqui, tá aqui a minha demo, me chamem que eu venho gravar no risco, ou seja, eu não ganhava cachê. Porque ou era isso, ou então eu não teria abertura para trabalhar, porque quem era eu naquela época? Ninguém, né? Ninguém me conhecia. Então a gente batia ali na porta de cada estúdio e você gravava apenas lá, né? Com toda aquela estrutura incrível de um técnico de som, de um diretor. Então, gente, era muito bom isso, muito gostoso. Eu engatei um grande trabalho, que foi Xambinho Mais Ninho. E esse trabalho foi o que abriu todas as portas de locução para mim. E isso foi muito bacana, porque daí para frente eu já tinha portfólio. Então, eu enviava o meu portfólio, e aí a gente já começou a enviar por e-mail. Então, bacana. Saí atrás, buscando e-mail de estúdio, contato, com quem que eu falo, para quem que eu mando, e ligava de um por um. Atualmente, para você entrar neste mercado, você ainda precisa de uma demo, né? Que hoje a gente manda por MP3 ou MP4, dependendo se é só um áudio ou se é um vídeo. Você precisa ainda correr atrás de estúdio, sim, mas a gente tem um outro recurso muito bacana, que são sites que hospedam locutores. Ou seja, você hospeda o seu material. O que eu recomendo hoje, o que eu utilizo, é o locutores.com.br. Você paga uma taxa, eu fui das iniciais. Quando eu comecei, tinha bem pouca gente nesse site e era muito barato para divulgar. Hoje em dia, o valor já é maior, assim, já é mais considerável, mas o que eu digo eles são sérios, à procura, as pessoas que te contratam pagam o seu cachê, eu nunca tive nenhum calote, então vale muito a pena juntar uma graninha, ter a sua demo e você hospedar lá, porque as pessoas te encontram naquele espaço. Então, o cliente final hoje, ele te encontra ali, coisa que não acontecia quando eu comecei. Isso não existia. Quem tinha esse cliente eram os estúdios. Fossem clientes pequenos, médios, grandes, multinacionais, não importa. O fato todos os estúdios eram donos destes clientes. Hoje em dia, o locutor, ele quebra esta barreira deste intermediário e ele consegue conversar hoje com o cliente final, fazendo negociação de cachê
entregas e afins, né? Então, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque encurtou e a gente consegue, em um aspecto, ganhar mais e em outros ganhar menos. Por que eu digo isso? Os cachês, com o tempo, eles, como tudo, né, gente? Como todos os cachês aí de prestadores de serviço, eles foram sendo enxugados aí ao longo de alguns anos. Bastante. Né? O cachê de locução não é diferente também. Então, antes você ganhava 3x para fazer uma marca grande. Hoje em dia você ganha 1,5x ou 2. As coisas mudaram. Mas vale muito a pena ainda. E tem gente em micronegócios, ou seja, uma lojinha da Bahia no interior, ele consegue te achar e você grava para ele. E aí, é claro, você precisa praticar, ter o bom senso de praticar o mercado daquele lugar. Então, você compete hoje com gente do país todo, não só daqui de São Paulo, e muitas vezes até locutores que locutam em português e que estão em outros países. Você também compete com essas pessoas. Legal. Ele é globalizado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a pessoa que quer entrar nesse meio, que ela vai gravar o demo dela? Olha, Salvo, ótima pergunta. Você ou tem o seu home studio, que você monta, né, de uma forma mínima aí para que você possa trabalhar, ou você vai até um estúdio e contrata o serviço deles. Tem que pagar. E eu recomendo. Inclusive, eu tenho dito isso para muitos amigos, muitos atores que nessa época que está todo mundo em casa, as pessoas não estão trabalhando, né? O nosso mercado ele foi muito afetado por isso. Sim. E eu tenho dito isso. Inclusive, um amigo em comum nosso fez isso recentemente. Vá ao estúdio, veja qual é o mais próximo da sua casa, liga a agenda, porque não é caro, não é tão caro assim. Hoje, um estúdio, ele vai te cobrar entre 50 e 100 a hora. Então, você não vai gastar uma hora. Então, é isso o investimento inicial que você vai ter. Vá até lá com um bom texto, não adianta levar qualquer texto. Pega um texto de comercial, vai com foco. Grava 2 textos, e aí tem que ser 30 segundos, 1 minuto no máximo, para que você mande esse texto como demonstração da sua voz. Tá bom? Então, se você não tem o seu home studio, fala, eu não vou conseguir trabalhar. Gente, consegue sim. Faça parceria. Grave com alguém que tem estúdio, você paga a hora desta pessoa, sai de lá com sua fitinha, né? Que hoje não é mais a fitinha, você sai de lá com seu arquivo em MP3 ou WAV, que é um arquivo que tem mais qualidade, e sim, você começa a fazer o envio para estúdios. Então, mercado não falta, a gente tem mesmo que arregaçar a manga e ir atrás, como sempre foi, como é em qualquer lugar, em qualquer mercado do mundo. Tá? Eu vejo que ter um estúdio em casa é caro demais. Não é fácil ter um estúdio em casa. Então, com esse custo que você está dizendo, parece que o negócio fica mais fácil, né? Porque 50, 100 reais é algo que as pessoas conseguem pagar para arriscar na sua carreira. Sem dúvida alguma. E Salvo, assim, já foi muito caro ter um home studio, hoje em dia nem tanto. Você tem acesso aí, antes você só conseguia trabalhar com o Macintosh, que tinha áudio, vídeo, né, que dava suporte para aquilo que você precisa fazer. Hoje, qualquer PC você consegue montar. Aqui em casa nós temos home studio. Ronaldo e eu trabalhamos em parceria aqui, né? Então, nós temos o nosso estúdio que é feito e não tem luxo nenhum. Então, nós compramos placas acústicas e, gente, Mercado Livre é barato. Você compra a caixa, vem 12 placas, com 2, 3 caixas você já consegue ter aí um bom recurso. Então, você cola as placas na parede, você precisa ter um microfone de boa qualidade,
Olha, dos que eu conheço, tá? Não vou aqui citar marcas, em outro momento a gente pode citá-las. Sim, sim. Hoje, com 400, 500 reais, você consegue adquirir um bom microfone para voz. Coisa que há algum tempo você ia investir 2, 3 mil reais. Então, hoje você consegue montar um estúdio, Salvo, com pouco recurso. Vire à direita. Vire à esquerda. Em 20 metros, vire à direita. Você chegou ao seu destino final. E aproveitando que você está aqui, eu tenho uma vizinha que tem 8 filhos e canta, dança, tosa poodle e faz um bolo maravilhoso. Me ajuda, Luciano? Opa! Então, Salvo, na verdade, eu já é o contrário. Tipo, eu nunca gostei da minha voz. É engraçado, né? Eu lembro que quando eu vi um teatro gravado meu, comecei a fazer com 15 anos, mais ou menos, que meu tio era diretor e autor de teatro, né, infantil, Vladimir Capella, por isso que eu comecei a fazer teatro e me apaixonei pelo teatro e sobrevivi de teatro durante muito tempo. E quando eu vi uma peça gravada minha, a primeira coisa que eu falei, ai, que horror essa voz! Eu odiei a minha voz. O que fez eu procurar a dublagem foi a necessidade mesmo. Assim, não dava mais, não aguentava mais ter que fazer teatro, não ganhar nada e ter que trabalhar com outra coisa junto para poder sobreviver. E alguém me falou assim, por que você não tenta dublagem? E eu fui tentar, só que as escolas são caras, né? Na época eu não tinha dinheiro para fazer, então eu comecei a ir atrás de bolsa tal, e eu fui atrás de enxerida, de um dublador e locutor, Marcelinho Campos. Falei com ele no Facebook, me apresentei e tal, falei, eu sou atriz e tenho interesse em fazer dublagem, queria saber se você sabe me dar alguma dica, alguma escola que eu consiga bolsa para fazer. E coisas da vida, né? Ele falou assim, eu estou dando um treinamento para 2 amigos meus. Aparece aqui semana que vem. Era na Unidub que ele estava dando. E eu fui lá. E aí assisti, assim, fiquei assistindo, fiquei impressionada, que eu nunca tinha visto, né? Adorei e tal. E começou a aparecer vozes femininas, né? Eles eram só 2 meninos que estavam fazendo aula. Aí ele falou assim, entra lá, Mona. Entra lá e cobre aquela mulher lá. Daí eu nem sabia, sabe quando você entra no meio da bagunça, você, que página, o que é anel, o que é isso, o que é aquilo. Só que acho que quando você não sabe, você faz melhor, porque você se joga, né? Você se entrega. E foi o que eu fui cobrindo tudo. E acabou a aula, eu agradeci ele, falei, ó, muito obrigado, eu adorei a experiência. Ele, não, muito obrigado, não, você vai voltar. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para voltar, né? Ele falou, não, mas eles não estão pagando, você também não vai pagar. Eu gostei de você, eu quero investir em você. Foi um anjo que apareceu na minha vida e fiz esse treinamento com ele, porque assim, na verdade, Salvo, você não precisa de escola, você precisa ter DRT para ser um dublador. É só isso que você precisa. Só que se um ator chegar e te botarem num filme para gravar, você não vai conseguir. Você tem que ter um treinamento, você tem que fazer estágio, você tem que pegar umas artimanhas, porque você tem que ler o texto, você tem que arrumar o texto, você tem que olhar para a tela, você tem que encaixar no sync. É muita coisa que só do teatro, é claro que o teatro é tudo, mas, por exemplo, você chega para gravar uma coisa, você não sabe o que você vai gravar. Eu não sei se eu vou fazer uma menina, se eu vou fazer uma mulher, um policial, não sei que filme, não sei onde vai passar, não sei nada, eu fico sabendo na hora. Você chega no estúdio, o diretor fala assim, filme tal, anel tal, você é a mulher 2. Passando, passa uma, passa 2, terceira gravando.
É assim que é. Então, no começo, eu achei que era coisa de louco. Eu falei, gente, tio, isso é coisa de louco, eu não vou conseguir. É tudo muito rápido, você não estuda personagem, você não faz nada. Mas depois você... Por isso que eu acho que tem que treinar, na minha visão. É muito dinâmico, né? É muito rápido. Então, eu acho que você tem que ter esse treinamento. Então, graças a Deus, eu tive esse treinamento com o Marcelinho. Também tive a oportunidade de fazer estágio com a Nair Silva. Lá na Vox também, eu vi umas pessoas dublando. E aí foi começando, assim, você vai nos estúdios. Não é tão fácil, só que assim, para mim, no começo, falavam que era impossível. Que era uma panela, que era um meio fechado. E eu não sei, para mim não foi. Assim, não é que foi fácil, né? Tive momentos difíceis, mas também não foi difícil. Tem lugares que eles te fecham a porta, não deixam nem você se apresentar, e tem lugares que eles te recebem bem. Então, às vezes eles deixam você fazer registro, você vai lá e faz uma cena. Às vezes você só deixa teu nome, eles te ligam para um teste. E assim você vai entrando, mas é assim, você entra do começo, sabe? Assim, no teatro é o que a gente chama de vozerio, sabe? Você só entra lá fazendo, isso aí, você começa assim. Eu falei, caramba, estudei tanto tempo, né, pra fazer só isso, eu queria fazer, mas demora, porque realmente é difícil, assim, para você pegar o jeito, você pegar o time, porque a gente tem, assim, tem um grupo, uma assembleia que decide algumas regras que têm que ser seguidas. Então, por exemplo, cada anel dura mais ou menos 20 segundos, né? E você tem 1 hora para fazer 20 anéis, até 1 hora. O que é anel? Então, são trechinhos de filme de até 10 segundos, trechinhos de cena. Então, você tem que fazer 20 anéis em até 1 hora. Então, você não pode ficar em até 1 hora, né? Hoje você tem que fazer em meia, sabe assim, na verdade. Então, você não tem muito tempo. O diretor, ele até te explica, ó, o filme é assim, se passa tal, tua personagem é assim, não sei o que, tal. Passa uma vez e depois. É assim, aí ele te dirige e fala, não, eu quero mais assim, mais assado, mas é isso. E é o quanto você chega mais perto do original possível. Então, não adianta eu querer fazer do meu jeito. Eu falo que é mais visão, é mais o quanto você está concentrado no que você está assistindo, porque o quanto mais perto você chegar do que o ator está fazendo, mais real aquilo vai parecer. Acho que é isso. Entendi. E o nosso mundo é muito louco, porque você faz assim, tipo, você trabalha em vários estúdios, né? São vários estúdios por São Paulo. E você faz, 1 hora você vai fazer menino, outra hora você vai fazer desenho, outra hora você vai fazer reality show, outra hora você vai fazer voice over. Cada hora é uma coisa que você vai fazer e você tem que se encaixar em cada personagem. E você pode fazer até 4 dobras no mesmo filme. Isso é muito legal. Se o papel não for grande, né? Se você é protagonista, coadjuvante, não. Mas se o teu papel é pequenininho, você pode fazer até 4 dobras. Então, eu falo que isso é muito bom para um ator, porque você pega uma agilidade, você pega uma experiência de coisas que você fala, nossa, eu consegui fazer isso, né? Às vezes eu olho e falo, não é para minha cara isso aí. Daí eu tento, vai, tipo, e fica, sabe? É muito gostoso, é muito louco, mas eu gosto muito. Quando eu saí da fundação, eu fui fazer estágio numa empresa aí de dublagem e tinha um cara lá que na época não tinha celular, era aqueles bipzinhos que você andava, né? Então o cara ficava bem na mensagem, ele dublava, eu achei sensacional. O cara dublava e vendo mensagem aqui, e um negócio rolando lá na televisão e o cara lendo a mensagem e dublando. Ou seja, o cara tinha muito bom. Um esquema danado, sabe? Não tinha preocupação nenhuma. Eu achei sensacional isso, mas para chegar nesse ponto deve levar muitos anos, né? Então, eu tenho 7, te digo que há 2 anos eu não entro nervosa mais, porque você sempre entra nervoso. E agora que eu tô mais relaxando, eu só tentava encaixar na boca, sabe? Aquele desespero.
Hoje eu já tento me entregar mais pro personagem e tal. Mas eu ainda prefiro, tem dubladores que saem gravando. Eu ainda prefiro passar uma, passar duas e gravar. O legal é que assim, não é você gravou, se ficou. Não, se não tiver legal, você grava de novo. A Vila Holly se tornou minha casa e eu não poderia desejar outra casa melhor. E também não poderia ter um amigo melhor do que você, Holly. Mas ainda assim eu... Se você pudesse me entender... Eu entendo você, Juniper. A cegonha que estava me carregando quando eu caí... De onde ela estava vindo, Holly? Tenho certeza que a resposta para as minhas perguntas está no começo dos tempos. Queria muito saber de onde eu vim e quem eu sou. Vamos fazer essa viagem comigo? Todos